Eu estou desenvolvendo um jogo open world. É um mundo com regras próprias, um lugar onde a beleza e a complexidade se desdobram de maneiras imprevisíveis. Eu passei dias, noites, semanas e meses moldando montanhas, rios estrelados. Tudo no meu mundo foi criado com uma intenção, uma expressão de bondade, de certa forma que ele fosse diferente do mundo que a gente habita, onde há dor, sofrimento, uma série de problemas. Mas por mais que eu quisesse construir um paraíso, eu sabia que um paraíso cheio de NPCs mecânicos não teria graça nenhuma. Eu até já vi alguns jogos onde os personagens eles têm IA, eles conseguem conversar, etc. Mas eu quero ir além, que eles tenham o poder de criar coisas independente de mim e ter as suas próprias vidas de maneira contínua. A perfeição sem liberdade é uma prisão dourada, e eu não queria que minhas criações fossem marionetes dançando ao som de um código rígido. Eu queria que elas fossem muito mais que isso. Queria que pudessem pensar, escolher, criar por si mesmas e viver suas vidas. Por isso, eu concedi a elas um dom especial, a capacidade de independência. E eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que, ao dar-lhes esse poder, eu estava compartilhando a essência de um criador. Ou seja, eles teriam o poder de criar. Mas com essa escolha veio o dilema que não me deixou dormir por algumas noites. Dar liberdade aos habitantes significava arriscar que eles escolhessem ir contra o espírito com o qual esse universo foi criado. Não gostaria que eles se tratassem mal, que mentissem, que traíssem, que se machucassem. Mas, obviamente, tendo liberdade, eles poderiam ir contra a lei de amor que permeia cada linha de código. Porque a liberdade, para ser real, ela precisa ser completa. E então surgiu a pergunta que martelava minha mente. E se essa liberdade fosse usada para corromper o que era bom e puro? Então, refletindo, eu cheguei à conclusão que o universo perfeito pressupõe, é inerente à possibilidade que ele seja completamente pervertido e abrigue algo completamente contrário do que ele era originalmente. Ou seja, o melhor universo possível, ele é frágil ao nascimento do mal. É um campo frutífero para ele. Na programação de cada personagem, eles tinham uma tendência quase invencível para fazer o bem, serem gentis e amáveis. Mas entre todos os seres que eu criei, havia um em particular que me preocupava mais do que qualquer outro. Ele tinha uma peculiaridade, gostava muito quando lhe davam atenção. Tive a intuição que, se algum dos personagens criados usasse seu poder criador para fazer o mal, seria ele. Estou pensando, eu poderia simplesmente apagar o arquivo dele, mas se de fato o mundo que eu estou criando é o melhor para eles, por que eu impediria que essa outra versão de ideias florescesse? Pois deixar que essas ideias malignas cresçam seria a melhor maneira de provar, em definitivo, que é melhor viver em paz, segundo a programação original, do que a rebelião. As consequências da decisão de ir contra a bondade ficariam claras em forma de miséria e de dor. E outra coisa, esse ser que supostamente irromperia com a rebelião, ele precisa ser forte, astuto e capaz. Por quê? Porque do contrário, dirão que as ideias dele não floresceram porque ele era fraco, incapaz de fazer valer as suas ideias. Ou seja, a gente sabe, nem sempre a melhor ideia vence, mas muitas vezes a ideia é daquele que tem o maior poder de convencimento. Então, para provar que de fato a rebelião é um erro, eu preciso capacitar esse personagem mais do que os demais, pois o único motivo real de sua derrota tem que ser que suas ideias são más, e não porque de alguma forma ele não conseguiu pôr suas ideias em prática. Esse personagem poderia escolher o caos sem razão aparente, simplesmente porque ele tinha o poder para fazer isso. E eu tinha medo que ele pudesse usar as suas palavras para enredar os outros habitantes em mentiras e manipulações. Os seres que estão sendo criados nunca ouviram uma mentira. Eles não teriam como reconhecer o engano. E isso me atormenta. Eles sofrerão, inclusive ao ir contra a programação inicial de amor, o código que forma o próprio personagem se corromperia. Não só ele,
Mas mesmo o código do cenário também seria afetado. Todo o sistema sofreria com mau funcionamento, ficaria sobrecarregado e romperia em desastres naturais. Isso geraria dor nos personagens, sofrimento, momentos desagradáveis, tragédias, perdas. Claro, isso me dói demais, mas seria a única vacina realmente efetiva. E a melhor solução que eu pensei para tentar equalizar todas essas coisas é que aqueles que sofrerem as consequências do mal e da rebelião e quiserem ser libertos desse mal, mesmo que morram, vão ganhar uma vida nova do jogo. Eles serão libertos da influência do mal e serão infinitamente felizes no universo que favorece o bem que eu criei. Ou seja, um breve momento de dor se refletirá em uma infinidade de paz e alegria. Por outro lado, quanto aos rebeldes, aqueles que insistirem, mesmo eles, eu os amo profundamente, eu os criei. Eu vou mandar diretamente para eles, para a cabeça deles, mensagens de amor e arrependimento. E se eles não aceitarem, eles serão deletados da simulação para sempre, pois do contrário, o mal perseverará. Mas se eu ficar em cima deles o tempo todo, não vai dar certo. Pois se eles tiverem uma noção óbvia que eu estou vigiando tudo, eles fingiriam um caráter falso, temendo o momento que deixarão de existir. Ou seja, eles terão a impressão de que eu não os vejo e chegarão a cogitar que eu não existo, que eles foram, por exemplo, criados pela combinação aleatória de códigos em uma sopa primordial, que depois foi filtrado por seleções naturais. Todos aqueles que quiserem se enganar dessa forma conseguirão, mas eu, sutilmente, estarei o tempo todo chamando para ficar do lado, refletindo sobre a criação do meu jogo e a responsabilidade que senti ao dar liberdade às minhas criações. Eu não pude deixar de pensar na narrativa da criação do universo por Deus. A ideia de um ser supremo que forma um mundo perfeito, dotado de beleza e harmonia, mas que escolhe conceder liberdade às suas criaturas, é uma história tão antiga quanto o próprio tempo. Em ambos os casos, a minha criação e a criação de Deus, embora obviamente a minha seja muito ínfima, é que há um elemento de risco inevitável. Deus criou um mundo bom, colocou nele o Éden, a verdadeira perfeição, onde tudo funcionava em harmonia, em paz, sem sofrimento, sem dor. No entanto, em vez de programar os seus seres para sempre obedecer, Deus deu a eles algo extraordinário, a capacidade de escolher. Assim como eu, ao criar o meu universo digital, Deus sabia que a liberdade é o único caminho para que o amor e a bondade fossem reais. É claro que Deus sabe que o amor forçado não é amor verdadeiro. Para o bem ter valor, ele precisa ser escolhido. Deus é amor. 1 João 4:8. Sua natureza, sua lei são amor. Assim sempre foi, assim sempre será. O alto e o sublime que habita na eternidade. Isaías 57:15. Cujos caminhos são eternos. Abacuque 3:6. Não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Toda manifestação de poder criador é uma expressão do amor infinito. A soberania de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos os seres criados. Diz o salmista: forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará o Senhor na luz da tua face. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória de sua força. Porque o Senhor é nossa defesa, e o Santo de Israel, nosso Rei. Salmos 89, 13 a 18. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo que a princípio se iniciou no céu até o final da rebelião e extirpação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar os seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1:1-2. Cristo, o Verbo, unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, em caráter e propósito, o único ser que poderia penetrar em
todos os conselhos e propósitos de Deus. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu valor, e era cada dia suas delícias, julgando perante ele em todo o tempo. Provérbios 8, de 22 a 30. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Neles foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Os anjos são ministros de Deus, radiantes pela luz que sempre flui de sua presença, e rápidos no voo para executarem a sua vontade. Mas o Filho, o ungido de Deus, a expressa imagem de sua pessoa, Hebreus 1:3, o resplendor de sua glória, Isaías 66:11, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1:3, tem a supremacia sobre todos eles, um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, Hebreus 1:3 e 8. Foi o lugar do seu santuário, cetro de equidade é o cetro de seu reino, Jeremias 17:12. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Salmos 96:6. Misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. Salmos 89:14. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar serviço voluntário. Enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Era a alegria da hoste celestial cumprir o propósito do Criador. Deleitavam-se em refletir a sua glória e patentear o seu louvor. Enquanto foi supremo o amor para com Deus, o amor de uns para com os outros foi cheio de confiança e abnegado. Nenhuma nota discordante havia para delustrar as harmonias celestiais. Sobreveio, porém, uma mudança neste estado de felicidade. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus concedeu às suas criaturas. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, foram mais honrado por Deus, mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado, permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci. No monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 a 15. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria, dizem as Escrituras. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Tu dizias no teu coração: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, de 13 a 14. Se bem que toda a tua glória proviesse de Deus, esse poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Não contente com a sua posição, embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, constituiu seu esforço em obter para si a lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo apenas. Quebrantou-se então a perfeita harmonia no céu. A disposição de Lúcifer para servir a si em vez do Criador suscitou um sentimento de apreensão, a ser observado para aqueles que consideravam dever a glória a Deus ser supremo.